Governo Novo. Ideias novas. Hoje, Dia do Professor, eu quero dizer aos queridos educadores do Brasil que a educação é e será cada vez mais nossa grande prioridade. Criamos projetos inovadores, implantamos a educação de tempo integral, financiamos a construção de milhares de creches e pré-escolas, criamos 8 milhões de matrículas no Pronatec e abrimos as portas das universidades como nunca. Nada disso seria possível sem os professores. Todas as vitórias na educação pertencem a eles e a seus alunos. Nosso compromisso é trabalhar cada vez mais pela valorização deste parceiro do conhecimento e construtor do futuro, o professor. Feliz Dia do Professor e muito obrigada por tudo. O compromisso de Dilma com o futuro do Brasil e dos brasileiros ficou claro no primeiro debate deste segundo turno, realizado ontem pela Band. Já Aécio mostrou um lado desconhecido. Irritado com alguns questionamentos, ele chegou a ofender Dilma e deixou de responder várias perguntas. Já Dilma não perdeu a compostura e não fugiu de nenhum tema. Veja. Combate à corrupção. Candidato, a minha indignação em relação a tudo que acontece, inclusive no caso da Petrobras, é a mesma de todos os brasileiros. A minha determinação, candidato, de punir todos os investigados que sejam culpados, os corruptos e os corruptores, é total. Quero lembrar que 2 leis aprovadas no meu governo no ano passado dão base para esse processo de investigação da Petrobras. A primeira, a Lei 12.830, que garante a independência do delegado. Por quê? Antes, no passado, por exemplo, na pasta rosa, o delegado começava a investigar, mandavam ele para um exílio dourado. A outra, que regulamentou justamente a delação premiada, a 12.850. Além disso, candidato, eu me pergunto, aonde estão todos os envolvidos com o caso Civan, todos soltos? Aonde estão todos os envolvidos na compra de votos durante a reeleição? Todos soltos. Onde estão os envolvidos na pasta rosa? Todos soltos. Aonde estão aqueles envolvidos no mensalão Tucano Mineiro? Todos soltos. Aonde estão os envolvidos nos metrôs e na compra de trens de São Paulo? Todos soltos. O que eu não quero é isso, candidato. Eu quero todos aqueles culpados presos, candidato. É essa a minha indignação que o senhor não enxerga. Transparência. Eu gostaria de saber, candidato, como é que o senhor explica ter construído um aeroporto que na época custava 13,9 milhões e que agora custa 18 milhões a preços de hoje. E que esse aeroporto foi construído num terreno de sua família, num terreno de um seu tio, e a chave fica em poder dele. Isso não foi denunciado por mim, foi denunciado pela Folha de São Paulo. Também gostaria de saber sobre a pavimentação e a sinalização feita no aeroporto de Montezuma, em que também, coincidentemente, é uma obra do governo do estado de Minas e, surpreendentemente, quem tem uma agropecuária lá é o senhor e suas irmãs. Eu não acho, candidato, isso nada moral, nem ético. Nepotismo. Hoje no Brasil é proibido o nepotismo. E o nepotismo se caracteriza por o emprego de familiares no governo. E o senhor tem uma irmã, um tio, 3 primos e 3 primas no governo. O senhor pode olhar o governo federal, o senhor não vai achar um parente meu. Compromisso social. Como é que o senhor quer que eu acredite que, com a mesma receita, o mesmo cozinheiro, vocês vão entregar um prato diferente do que já entregaram para o Brasil? Vocês, candidato, gostam de cortar.
gostam de cortar e sempre cortam. Cortam emprego, cortam salários. Nós investimos profundamente na criação de empregos, na valorização dos salários, na estabilidade macroeconômica do país, diminuindo dívida, garantindo que o povo brasileiro tivesse novas oportunidades. No final do debate, Dilma mostrou ao Brasil que há uma grande diferença entre o que o Aécio fala e o que ele faz. Isso explica por que Aécio sofreu uma dupla derrota em Minas no primeiro turno. Os 12 anos de seu governo e de seu grupo foram marcados por vários retrocessos. Acompanhe. A situação na saúde. Aécio não melhorou a saúde em Minas. Pelo contrário, piorou. A promessa de entregar 8 hospitais regionais não foi cumprida. Há obras completamente abandonadas e o sistema está em crise. Tem mais de 2 anos que está parado. Hoje o Hospital São Vicente está abandonado, está vivendo à base de voluntariado para reformar a pediatria, para fazer doação até de comida, porque os pacientes internados não têm nem comida direito. A situação na educação. Aqui o quadro também é grave. Obras paradas e professores desvalorizados que sofrem com os baixos salários. Nós recebemos um pouco mais que o salário mínimo, né? Um salário mínimo e meio. Não se tem um vale transporte, não se tem vale alimentação. É desumano o tratamento que tanto o professor quanto o aluno tem na escola pública, na escola estadual. Temos escolas que estão caindo aos pedaços, outras que estão em eternas reformas. Ele não valoriza a educação, nunca valorizou. A gente tem que pensar muito bem antes de votar nessa pessoa, porque para mim ele é um ator. Baixo crescimento. Ele quebrou o Estado durante o seu governo de 2003 a 2010. No ranking de crescimento do PIB dos estados brasileiros, Minas ficou no melancólico 22º lugar, abaixo da média do Brasil. Acho que a mentira, durante tantos anos, começa a se enfraquecer. Os mineiros começaram a perceber que tem algo errado. A Minas Real é essa que o Brasil precisa conhecer para entender o resultado de Minas Gerais. Aécio perdeu as eleições no seu estado. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque durante o seu governo, ele levou a imprensa mineira com mão de ferro, processando veículos e jornalistas críticos da sua administração. Essa história todinha lá da questão do avião do aeroporto de Cláudio. Aqui dentro de Minas Gerais, a gente tinha essa história. Nós sabíamos disso. Nós, os jornalistas que eu estou falando. A gente nunca pôde publicar. Simplesmente castraram a liberdade de imprensa, fazendo com que Minas, durante 12 anos, tivesse todos os atos negativos escondidos. Matérias, por exemplo, que denunciavam a falta de assistência para crianças e adolescentes de Minas Gerais, que mostrava a situação precária de equipamentos públicos, a falta de escola infantil, por exemplo, isso tudo foi vetado. Na medida que os mineiros tiveram conhecimento de todos estes absurdos, os mineiros deram o seu recado na urna. Agora eu acho que é o momento da sociedade brasileira saber disso e evitar que esse mal maior aconteça. Percebeu a diferença entre Aécio e Dilma, enquanto ele se afunda em incertezas e contradições políticas e administrativas, Dilma segue segura e firme. Eu acredito que 2 projetos e 2 visões de Brasil estarão se apresentando. Nós fizemos o mais profundo processo de distribuição de renda e inclusão social das últimas décadas. Tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, da miséria, e elevamos 42 milhões de pessoas à classe média. Nós lançamos as bases para um novo ciclo de desenvolvimento. O fundamento desse novo tempo é a educação, da creche à pós-graduação, estimulando a ciência, a tecnologia e a inovação, garantindo melhores empregos, melhores salários. Houve um tempo em que o povo não tinha vez, mas isso acabou quando Lula chegou lá. Dilma veio depois e por sua vez também fez a nossa vida melhorar. Lula reduziu a fome, Dilma a miséria, e tudo começou a clarear. O Bolsa Família chegou e Dilma ampliou, e a gente saiu do lugar. Não deixe a mudança
deixe parar de mudar. Ei, não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Eu tô com Dilma. A mudança é Aécio. Hoje é o dia do professor. Junto com nossos pais, que desde que nascemos nos ensinam o que é certo e o que é errado, os professores são as primeiras referências que nós temos sobre o que são os bons valores. Aqueles que a gente tem que levar para toda a vida. Com nossos professores, a gente também aprende desde cedo que é errado mentir, iludir, confundir para tirar proveito não é honesto. Nesta eleição, o PT, mais uma vez, como sempre faz, vai para cima de seus adversários, desrespeitando e iludindo, inventando fatos para tentar ter o seu voto e permanecer no poder. Atacaram Eduardo Campos, atacaram Marina Silva e agora atacam Aécio. O PT, assim, está deseducando o Brasil. Mas eu tenho certeza que você, que teve professores que ainda guarda com carinho na memória, sabe o valor da verdade, sabe o que é certo e o que é errado. E mais que isso, sabe que quando o partido que está no poder precisa usar estas armas para vencer uma eleição, é porque está mesmo na hora de mudar. E no dia 26, quem vai dar uma lição de Brasil para eles é você. Todos nós sabemos que a educação é o direito mais precioso na vida de qualquer pessoa. Ela é a chave de tudo. Para crescer, para você melhorar de vida, para ter melhores salários, a educação é o único caminho para uma cidadania que seja verdadeiramente plena. Quem é pai e mãe sabe muito bem o que eu estou falando. Quanto melhor a qualidade da educação, mais e melhores oportunidades os seus filhos terão. Hoje, o mundo vive a era do aprendizado, porque as pessoas não vão parar mais de estudar e de aprender. Desde a pré-escola e pelo resto da vida, o acesso a uma boa educação, à informação, é o que vai permitir que os brasileiros que vêm aí, que o seu filho, por exemplo, possa crescer na vida. Nos últimos anos, todos os governos estaduais e municipais têm tido enormes dificuldades para garantir uma educação de melhor qualidade para as crianças e os jovens. Eu sei disso porque fui governador de estado. E chegamos a levar Minas Gerais a ter, como ocorre hoje, a melhor educação fundamental do Brasil. Mas as dificuldades são grandes para todos no Brasil inteiro. E se todos os estados e todos os municípios estão hoje padecendo do mesmo mal, é sinal de que está faltando uma política efetiva, corajosa, audaciosa para valorizarmos a educação em todas as partes do Brasil. Quando a gente fala em segurança, em saúde, em desenvolvimento, tudo isso é muito importante. Mas antes de tudo isso, vem a educação. Se você me perguntar, Aécio, se você vencer as eleições, você gostaria de ser lembrado ao final do seu governo por quê? Eu diria, sem sombra de dúvida, olha, sem piscar um instante, eu diria, eu quero ser lembrado como o presidente da República que revolucionou a educação no Brasil. Porque aí sim, esse país vai ser um país diferente, à altura dos seus sonhos, dos nossos sonhos, também dos meus sonhos. Aécio governou Minas Gerais por 8 anos. Tirou o estado da pior crise da sua história e fez Minas voltar a crescer. Cortou seu próprio salário para dar o exemplo. Fez com que Minas tenha a melhor educação fundamental do Brasil e a melhor saúde do Sudeste, segundo o governo federal. Aécio foi escolhido várias vezes o melhor governador do Brasil e terminou seu governo com 92% de aprovação dos mineiros, um recorde nacional. Quando eu governei Minas, eu estabeleci uma prioridade: educação. E nós tomamos várias medidas para melhorar a qualidade da educação no estado. Nós, por exemplo, garantimos um bônus para todos os professores cujos alunos melhorassem o seu desempenho. Recuperamos toda a rede física das escolas, principalmente aquelas mais distantes, na zona rural. E tomamos uma medida que me alegrou muito. Uma medida corajosa naquele instante porque era inédita. Eu queria transformar Minas Gerais no primeiro estado a trazer as crianças um ano antes para a escola. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos estrutura, mas tínhamos gente querendo trabalhar.
Minas se transformou no primeiro estado brasileiro a ter o ensino fundamental de 9 anos. E sabe o que aconteceu? Ano a ano, a qualidade do aprendizado e da alfabetização foi avançando e hoje, Minas Gerais tem 93% das suas crianças de 8 anos de idade lendo e escrevendo adequadamente. Uma média muito acima do Brasil. E dá para fazer tudo isso no Brasil, com coragem, com compromisso, com planejamento, com tudo que vem faltando no atual governo. E é isso que muda de verdade a vida de cada um dos brasileiros. Marinês, de Mar de Espanha, no interior de Minas, entrou para a escola aos 6 anos e aos 8 anos já sabia ler e escrever com desenvoltura, dando a todos nós uma lição para guardar por toda a vida. A minha vontade era de olhar para as coisas e entender o que estava escrito, saber ler, escrever, ter uma aprendizagem e contar uma história para uma pessoa que ainda não sabe. E até que chegou no dia que eu conseguia ler a palavra, foi o dia mais especial da minha vida. Foi o primeiro dia que eu conseguia sorrir, mas sorrir de felicidade. Ela, assim, tem força de vontade de aprender. Tudo que ela vê, quer ler, quer aprender. Quando eu cheguei da escola, contei para minha mãe ficou muito feliz. Qual é a mãe que não fica orgulhosa de ver um filho, né, estudando? É uma coisa muito gostosa que eu sinto de saber que a minha filha sabe ler e escrever. E você sabendo ler, saber o estudo, sua vida já começa a melhorar. Ver a Marinês, lá de Mar de Espanha, com tanta esperança no futuro, me dá um orgulho enorme. Mas mais do que isso, me dá uma confiança enorme também de que nós podemos fazer isso em todo o Brasil, dar essa oportunidade às crianças de todo o Brasil. Se eu merecer a sua confiança e for eleito presidente da República, esteja certo, eu vou ser o grande parceiro, mas um parceiro verdadeiro, dos estados e dos municípios para melhorarem a sua educação. Nós vamos estimular a que os municípios invistam cada vez mais em educação. Nós vamos premiar aqueles que apresentem os melhores resultados. Eu vou apoiar, como alguém jamais apoiou, estados e municípios que tenham educação como a sua maior prioridade. É dessa forma que nós vamos transformar o Brasil de hoje, mas vamos transformar principalmente o Brasil do futuro. O problema: todo ano milhões de jovens entram no ensino médio, mas muitos não terminam. A solução: a Aécio vai criar o Poupança Jovem Brasil para estimular que o jovem termine os estudos. Quando começa? Em 2015, o Poupança Jovem Brasil começa nos 10 estados com maior taxa de abandono escolar. E em 2017, chega a todos os estados do Brasil. Veja mais algumas propostas de Aécio para a educação. A Aécio vai fundar a nova escola brasileira e ampliar a escola em tempo integral. Vai equipar as escolas e garantir avanços na formação e na remuneração dos professores. A Aécio vai criar o ProMédio, um ProUni do ensino médio, organizando a distribuição de bolsas de estudo de forma transparente para alunos carentes em escolas privadas. E com o mutirão de oportunidades, a Aécio vai começar a trazer de volta à escola cerca de 20 milhões de jovens que pararam de estudar para trabalhar, dando a eles um salário mínimo por mês para que eles se dediquem apenas a estudar. Um novo Brasil pra gente, decente, maduro, caminhando diferente, pra frente, seguro. O Brasil precisa de um governo eficiente. Agora é a Aécio. É a volta do crescimento econômico com mais empregos, sem inflação. Mais do que ser um gestor, é ser um líder que tem uma equipe capaz de gerir realmente o futuro aí, os próximos passos do nosso país. Eu sinto nele uma vontade, uma capacidade, uma energia muito grande para governar esse país. Acorda o país inteiro, avisa o povo nas ruas. O Aécio pegou Minas Gerais quebrado e em menos de 2 anos colocou a casa em ordem, gente. Pode acreditar, o Aécio dá conta do recado. Mudança de verdade é Aécio. Levanta, Brasil guerreiro, vem junto que a pátria é sua. Se quem tá no comando não dá conta do recado, o negócio é mudar. E nós vamos mudar com a Aécio. A força que o Brasil precisa chamou. A mudança de verdade é a Aécio. É Aécio. É Aécio. Aécio. Eu vou. Governou o estado de Minas Gerais por 2 mandatos e terminou com aprovação de 92%. Preciso dizer mais. Vamos fazer com que o nosso país
tem uma mudança radical e a Aécio está vindo para mudar. Aécio é o presidente da esperança. Agora é Aécio. A força que o Brasil precisa chamou. Aécio.